lá no São Bernardo, nós temos irmãos altos como o Roberto, nós temos um irmão mais baixo como o Charola, que está aqui com a gente, então esse movimento de cima e baixo no microfone é constante. É um prazer estar aqui e passei alguns anos, bons anos no Nordeste, e eu acho que o nariz e a garganta, ele se adaptou muito bem lá. Então, talvez vocês vão ver algumas falhas da minha voz, que hoje ela não acordou tão bem. A garganta não está tão boa. Mas interessante que eu me lembro quando eu tinha 13, 14 anos, e eu tinha acabado de chegar ao Enoque. Um irmão na 9 de julho, chamado Edson, acho que ele está no Ipiranga hoje, ele colhia alguns jovens que tinham um interesse de jogar futebol, né? Eu não aprendi ainda até hoje, mesmo ele ensinando constantemente, mas trazia gente para cá desde a quinta. A gente passava a noite jogando futebol aqui, tinha sempre um churrascozinho, né? E a gente estava aqui às sextas e o sábado. E eu lembro que, mesmo a gente sendo novo, a gente era encaminhado por ele a trazer um cadernozinho e uma caneta e anotar o que cada desses dinossauros da igreja falavam. E eles continuam hoje aqui no meio, né? Ainda, falando muito bem. E eu acredito que eu estou vendo bastante jovens aqui, eu acredito que esse incentivo deve ser continuado. Por mais que eles sejam novos, eles têm condições de estar aqui anotando as palestras, prestando atenção, não deixe eles soltos demais, né? Tem os momentos livres, deixe eles aprenderem aqui, e acredito que para mim fez muito bem, vai fazer bem para eles também. Lembro também que no primeiro ano que colocaram essa tenda, eu não gostei muito dela, né? Porque a quadra era o meu lugar predileto, né, de jogar futebol. E foi uma concorrência desumana, né? Mas hoje eu vejo que aqui é um local abençoado, né? Cabe muitos irmãos, muito mais do que cabia naquele salãozinho. E acho que com o tempo vai ter que se pensar em algo a mais para caber mais homens da igreja aqui. Eu escolhi os 4 palestrantes para falar deles, eu não vou ficar falando muito bem deles ou não, mas interessante que eu lembro bem das aulas do Enio e tenho tentado acompanhar o máximo que eu posso dele. E o Ranieri é meu cunhado, né? Ele casou com a minha irmã, eu não tenho culpa disso, é ela quem escolheu, mas tem sido um grande companheiro no trabalho, né? O Randy, um grande professor, junto com o Enio também, tive a oportunidade de passar anos no Ebenezer, estudando com ele. Estou precisando aprender mais, né, ainda. O Newton, ele não lembra muito bem, mas eu lembro, acho que em 2002, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir uma aula com ele, e eu achei fantástico a aula dele. O trabalho que ele deixou com a gente depois não foi muito bom, e a nota foi pior ainda. Mas tirando essas partes, o conteúdo, que é o mais importante, foi muito interessante, né? E o Alex tem sido um ótimo companheiro, né? Às vezes a gente chega em Campinas lá, bate na porta dele, da Solange, tem ajudado muito a desenvolver a minha fé. E eu anotei algumas frases, não talvez a frase principal das palestras deles, mas notei frases que eu queria utilizar. Já que eles utilizaram várias passagens que eu ia usar, então eu resolvi usar um pouco das passagens dele. O último palestrante, ele tem algumas vantagens, né? Por exemplo, ninguém vai subir aqui para me corrigir depois, não estou brincando. Pode ser eu falar alguma coisa, podem subir sim. Mas tem as desvantagens também. Você traz umas 2, 3 folhas e de repente você vai anotando. Essa aqui já falou, essa ele já falou. Essa você vai só diminuindo a sua palestra, né? Mas eu achei muito interessante o Enio dizendo que a igreja forte, uma igreja unida, tem lares espetaculares. Para mim isso foi fantástico, né? Vai fazer eu gravar isso, e eu com uma nova família, né? Agora eu e minha esposa, há 4 anos, eu espero que nosso lar realmente seja cada vez mais, em Jesus Cristo, um lar espetacular. O Ranieri falou sobre a fórmula de uma igreja forte. Ele usou lá em Colossenses, né? Uma das passagens que eu ia usar hoje, eu vou falar um pouco dela também, mas mostra a fórmula lá, naquela oração, logo no começo, né? No contexto teológico da carta, mostra a fórmula para uma igreja forte. Do Randy, talvez ele, não sei se ele vai ficar chateado com isso, mas para mim é difícil. Foi o que mais marcou. A unidade é difícil, precisa de diligência, de esforço. O Newton, eu anotei 2 coisas, uma eu vou usar depois, mas sem união a igreja não será próspera, e é fato.
Isso é um fato mesmo, né? Ele até explicou muito bem isso aqui. E do Alex, também tem coisas que eu vou falar hoje, mas me lembrou uma coisa que é básico. A igreja, nós somos a família de Deus. E família, a gente é bom lembrar às vezes como é na carne, né? Por exemplo, se uma irmã, como ele explicou aqui, tem um problema, minha irmã tem problema, eu só tenho irmãs, né? Não tenho irmãos, homens. E você vai lá e ajuda, né? E aí a família tem que ser assim, tem que ter esse mesmo relacionamento na família espiritual. Mas são coisas fantásticas que a gente tem aprendido aqui. Mas o meu foco principal aqui, já que tantos professores bons falaram, o meu foco aqui é que não aconteça como aconteceu muitas vezes na minha vida. Muitas vezes em eventos desses a gente sai, volta para casa e passou. Quem comprou o DVD do João, né, talvez volte de novo a assistir a mensagem, mas muitas vezes nós não colocamos em prática. Precisamos colocar essa mensagem aqui em prática. Se voltarmos para nossos lares, para nossas congregações e passar, o que adiantou, né? Mas precisa, cada vez mais, colocar isso em prática. E como o Randy disse, é difícil, precisa de perseverança, de esforço, mas precisamos tornar uma igreja mais unida. Eu lembro de uns anos atrás, uma das pregações que o João Cruz deu aqui, falando sobre tecnologia, mas eu lembro naquela mensagem que ele falou sobre a escola da Bíblia. E ele falou como nós não somos unidos com a escola da Bíblia, como o Alex falou também hoje aqui, né? Nos estudos, né? E será que mudou alguma coisa de lá para cá, né? Será eu mesmo? Parei para pensar, o que eu fiz para isso, né? Para aproveitar mais as igrejas em Campinas, agora eu estou lá, né? Mas precisamos pensar, criar oportunidades, aproveitar as que já tem, para que as mensagens que nós estamos ouvindo aqui realmente façam um efeito na minha vida, em primeiro lugar, e na congregação, na comunidade onde eu estou inserido. E isso é fantástico, né? É espetacular, é ter uma igreja espetacular. Mas precisa começar em mim. Inclusive, esse é o tema do semanão do Amo, que vai ter aqui. Mande seus filhos para cá, né? A começar em mim. Precisa começar em mim. Eu pensei em utilizar uma palavra no grego, depois eu pensei em utilizar uma palavra no hebraico, mas a concorrência foi grande, né? E como minha pronúncia não é boa, né, nessas línguas, então eu falei, não, é melhor eu ficar no português, né? O português, pelo menos, a gente domina um pouco melhor. Mas eu queria que a gente desse uma olhada, novamente, lembrando um pouco do que o Ranieri falou, lá em Colossenses. Obrigado. Obrigado. Colossenses, logo no capítulo 1, e isso vai ser fundamental para o que nós vamos falar daqui a pouco, que são 2 pontos basicamente, mas Colossenses no capítulo 1, não só no capítulo 1, como no capítulo 4, no capítulo 3 também, mas fala sobre algumas orações. E olha, a primeira coisa prática que nós podemos fazer, baseado no que já foi falado aqui, no que o Newton mostrou da oração de Jesus, e a gente vai ver daqui a pouco talvez, depende do tempo, mas é orar por isso. Precisamos orar. E a oração no Novo Testamento, ela é diferenciada muitas vezes do que nós fazemos. Eu tenho falado em alguns lugares, falei em Maceió, quando eu estive lá no mês passado. A oração que nós fazemos normalmente na congregação é oração por saúde, por dinheiro, por emprego. Essa é a realidade das maiorias das congregações, e não que isso seja ruim, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Mas no Novo Testamento, as orações que nós vemos, os exemplos que nós vemos, são de motivos espirituais. Porque é o mais importante, irmãos. Porque eu prefiro morrer pobre, mas com o Senhor. Eu prefiro ter uma doença séria, mas estar com Deus, do que estar próspero nas coisas físicas e estar desviado do meu Senhor. Precisamos lembrar que essa oração aqui é puramente espiritual. Olha, Paulo pede no versículo 9 do capítulo 1, ele pede para transbordar do pleno conhecimento da palavra. Olha, parece que há uma redundância, né? Transbordar do pleno, né? É tudo muito grande aqui. Não é coisa pequena, não, é grande. A gente não pode se contentar com uma verdade, com um conhecimento, mas é o pleno, é o completo, é a gama do conhecimento da palavra de Deus. E isso vai levar a nossa vida. E é por isso que a gente brinca, né, com esses irmãos mais antigos, mas é por isso que eles estão aqui ainda. Porque eles têm mais eventos do que eu de vida. Eles têm mais tempo de cristão do que muitos de nós aqui têm de vida mesmo. Essa é a realidade.
mas porque o pleno conhecimento é algo que não se alcança em 10, 15, é o tempo de vida que você tem. E a gente precisa lembrar disso sempre, é orar por essas coisas. E a unidade da igreja vai estar inserida nisso aí. Vai ser uma consequência de irmãos transbordando no pleno conhecimento. E ele diz depois, a vontade de Jesus, obviamente, e ele fala em toda a sabedoria. A gente pode falar muito sobre sabedoria aqui, para o Velho Testamento, ver que tem a ver com o temor ao Senhor, mas de forma mais clara, a sabedoria ela tem a ver com a prática do conhecimento que a gente tem. Precisamos praticar mais o que nós estamos aprendendo, e é o que nós vamos falar aqui, é o que nós estamos falando aqui. É praticar o que nós aprendemos. E olha, irmãos, a gente tem um costume com o tempo de cristão, né? Eu não tenho muita idade, mas não por privilégio meu, mas porque minha mãe, porque pessoas pregaram para ela, eu cresci na igreja. E você tem uma grande capacidade de entrar num piloto automático com o tempo. O cristão liga um pilotinho automático lá e vai para o culto, não presta atenção mais nas letras dos cânticos e vai passando. E isso não pode acontecer, irmãos. Na nossa vida isso não pode acontecer. A gente tem que colocar em prática, viver a verdade da palavra de Deus. E a gente precisa ter sabedoria, é o conhecimento praticado da palavra do Senhor. E ele vai falar de entendimento espiritual, algumas versões talvez digam discernimento, né? A gente precisa ter discernimento do que é bom espiritualmente. Orar por coisas espirituais, isso é mais importante, pela igreja, pela unidade, na cidade, né, na sua própria congregação local, no estado. Olha como é bonito isso, né? Esse evento aqui a gente cresce muito. É muito bom estar aqui, porque é um momento de unidade da igreja. E sabe que nós não somos muito bons nisso, né? Já foi falado já várias vezes. Nós não somos muito bons. Quando as igrejas, elas têm algo em comum, normalmente a gente tem dificuldade, né? Ano a ano, tem projetos missionários que igrejas mantêm, que vão diminuindo, né? Parece que os irmãos esquecem de ajudar, e os irmãos têm que vir de novo aqui pedir, né? Por favor, não esqueça na missão em tal local, porque os irmãos juntos não fazem bem isso. E nós não fazemos mesmo, né? A sua congregação sustenta algum trabalho fora da congregação? A maioria das nossas congregações não sustenta nem o seu próprio obreiro. Nós estamos distantes dessa unidade, né? Nós dependemos muito de dinheiro externo ainda na congregação, na igreja aqui, que tem mais de 50 anos. Precisamos ser mais unidos nisso. Eu posso dar o exemplo, como o Roberto disse, eu passei por algumas cidades pedindo alguma ajuda para um trabalho que nós fazíamos, e existe esse trabalho, graças a Deus, ainda hoje, num bairro bem carente, em João Pessoa. E sabe, irmãos responderam muito bem a isso. Mas nenhuma congregação se juntou a esse trato de ajudar a gente, como um todo. Mas irmãos fizeram isso. Mais de 8 irmãos de cidades diferentes ajudaram esse trabalho. Isso é bom, por um lado, por ver que irmãos estão interessados. E uma coisa que me marcou foi quando eu conversei com uma irmã. E ela disse, você veio um ano errado. Se você tivesse vindo um ano antes, eu tinha R$800 para ajudar você. Mas agora eu estou ajudando um trabalho de uma denominação em outro local. Então, os irmãos têm potenciais de ajudar. Talvez falta a gente mostrar a visão para eles dos trabalhos da igreja, de missões, de evangelismo, até de obras sociais que a gente vem cada ano ouvindo, né? Mas a igreja precisa se mobilizar mais, precisa praticar mais a ajuda. E isso vai mostrar mais unidade na igreja. É bom ver aqui pessoas que eu não conheço. É bom ver pessoas que eu vi há muito tempo atrás. Isso é muito bom. Porque muitos daqueles jovens que vinham para cá comigo não vêm mais, né? Nem para a igreja estão indo mais. Não se reúnem mais, né? Mas é bom ver isso, porque mostra que o trabalho de muitos dos dinossauros, né, tem sido bem feito, né? A palavra tem sido plantada no coração de muitas pessoas. Mas esses versículos, quando o Ranieri falou, eu fiquei lembrando, precisa mais de prática, a gente precisa praticar mais. Se a gente avançar um pouquinho mais, no capítulo 4 de Colossenses, no versículo 3, ele vai falar uma outra forma, né? Falando de oração também. Né? No versículo 2, preservai na oração, vigiando com ações de graça. Mas no versículo 3 ele fala, suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado.
ele pede por oportunidade de pregar a palavra, né? A gente precisa orar mais por isso também. Mas mais adiante, a gente vai ver no versículo 12, Epáfras orando. O que ele pedia sempre nas orações dele, ele diz no versículo 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos. Né? Um bom pedido para a gente, né? A igreja unida, né? A igreja perfeita, né? E plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Né? A gente precisa manter essa convicção. Quando a gente perde a convicção, a gente não fala da palavra. Né? A gente tem que ser convicto, da mesma forma como Paulo fala lá nos Romanos, no começo. Né? Ele não se envergonha do Evangelho, né? Porque ela tem o poder da salvação na vida daquele que crê. E a gente precisa ter essa mesma convicção para falar da palavra, para viver unido, para deixar a minha vontade de lado no assunto da unidade, né? Para se manter cada vez mais unido. Mas precisamos orar mais por coisas espirituais. Precisamos buscar mais, realmente, focar a nossa vida para coisas espirituais. E a gente tem, lá em João, como foi lido ontem, né? João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 20. Diz o seguinte, Jesus falando, né, na oração. Não rogo somente por estes, né, pelos apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Por que ele estava orando? Né? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. A gente falou sobre isso, né? O melhor marketing da pregação, né, Newton? É realmente a unidade da igreja. E talvez muito de nós vai dizer que, quando foi convidado para participar, para conhecer a igreja, ficou encantado com o amor, né? E eu já ouvi muito isso já. E realmente essa unidade, essa fraternidade que nós temos é o melhor marketing mesmo. Com os jovens lá em Campinas, em cada mensagem que nós damos, nós normalmente fazemos um desafio para eles. Para que aquela mensagem não passe só, né, entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que tente na prática da vida deles ajudar eles a mudar alguma coisa. E eu gostaria que a gente fizesse um desafio aqui sobre a parte de oração. Se cada um de nós separa um momento no seu dia e ore, todo dia, pelo menos por um ano, vamos manter assim até o próximo Enoque, né? Mas ore pela unidade da igreja. Separe o tempo e ore para isso. Ore para que o que for preciso na minha vida, na sua vida, aconteça, para que essa unidade se mantenha. Esse trabalho, esse esforço de Jesus seja feito na minha e na sua vida. Vamos separar um tempo, um horário por dia e fazer isso. É o desafio, né? É a prática, né? Vamos fazer isso, orar por algo espiritual. O Ricardo falou numa mensagem aqui, ele não está aqui nesse evento, né? Mas ele falou algo que me lembrou, né? Talvez de uma forma até engraçada, uma brincadeira, né? Mas ele fala, vamos parar de pedir por dor de cabeça, né? Vamos pedir por coisas espirituais. E é verdade. Né? Você quer pedir por dor de cabeça? Peça mesmo, incomoda, né? Às vezes, principalmente à noite, quando a gente quer dormir, né? Então, incomoda bastante. Mas algo mais importante do que isso. Essa unidade da igreja, esse momento, olha que coisa bonita nós estamos aqui, né? Mas isso é lindo, né? A desavença, a discórdia, a falta de aproveitar momentos juntos com as congregações, isso não é legal. Isso não é bom. Vamos aproveitar o que nós temos de melhor na igreja, esse marketing, né, da igreja, que é a unidade. Mas vamos orar por isso. Vamos começar agora, né? E vamos ver o que Deus vai trabalhar na vida da gente e vai mover na vida de cada um de nós para que a igreja vá cada vez mais se moldando à vontade dele. A unidade, como o Newton disse, né, vem de cima, né, para cá. Mas vamos pedir para o nosso Deus tomar conta disso, para que a gente pare de tomar conta e atrapalhe esse processo.
O segundo desafio, né, que eu vou fazer daqui a pouco para a gente, mas o segundo ponto que eu queria mais falar, além da oração, mas é realmente essa ideia, como em Tito, capítulo 2, versículo 7 fala, e como a frase que os irmãos disseram aqui, né, o Newton disse, né, que o segredo da unidade sou eu, né? Sou eu. Começa aqui. A gente tem uma mania, como o Ranieri falou, de quando falam nessas coisas, a gente olhar para lá, né? Ah, é desunido, hein? Olha, né? É por isso, né? Mas começa aqui. Sou eu o segredo da unidade da igreja, né? E a gente vai ver, a gente pode ver em Tito, a gente pode ver em Pedro, que a gente vai ficar mais em Pedro, né? Mas nós precisamos ser o modelo, o padrão, o exemplo para que essas coisas funcionem. Nós precisamos lembrar que começa na gente, na mudança nossa. Vamos dar uma olhadinha lá em Tito 2? Versículo 7 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. E é isso que realmente a Bíblia vai mostrar para a gente, né? Que nós precisamos ser o modelo disso, ser o padrão disso. Jesus, a diferenciação de Jesus com o ensino dos escribas, dos grandes professores daquela época, é porque viam nele a verdade. A prática era a palavra, a sabedoria. E não naqueles professores lá. E nós vamos ser diferentes também quando realmente tornarmos padrão disso. Se a gente der um pulinho lá na carta de Pedro, 1 Pedro. Primeiro Pedro 1, versículo 14, ele fala: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo santo é aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. A forma de viver, né? A gente precisa ser modelo, precisa ser padrão disso, precisa lembrar que começa com a gente. A discórdia que nós temos, os problemas, as mágoas que nós guardamos, às vezes traz problema para a igreja, né? Algo que precisa começar conosco. Eu queria que a gente ficasse no capítulo 3 de Pedro, versículo 8. A carta de Pedro vai falar que nós somos regenerados para uma viva esperança, né? Ela vai mostrar que nós, nesse mundo aqui, nós somos peregrinos, forasteiros. Só que a peregrinação nossa é junto, né? Não é sozinha, né? Certo? A gente tem que lembrar disso, né? A igreja vai junto, né? É uma peregrinação que a gente está andando junto. E essa é a grandiosidade de tudo isso, né? Esse é o planejamento que foi feito por Deus. Mas no capítulo 3, o Enio falou um pouco sobre a parte anterior, isso, a parte da casa, da família, né? Mas no versículo 8 ele fala: finalmente, sede todos de igual ânimo. Difícil, né? Essa mesma palavra, ela vai ser usada em outro texto, traduzida em outro texto como o mesmo modo de pensar. Difícil, né? Como é difícil isso, né? Mas essa é a função da igreja, né? Precisamos ter o mesmo modo de pensar. E de fato, regenerados para uma vida em Cristo, se a gente focar nessas coisas, a gente vai pensar igual. Se a gente lembrar que aqui está falando, não de opiniões, mas a verdade em Cristo Jesus, a gente tem que seguir o mesmo modo de pensar. E ele não vai parar só nisso, né? Ele vai dizer que precisamos ser compadecidos. Talvez uma palavra boa para dizer ser compadecidos aqui seja empático, né? A gente precisa sentir pelo outro, né? E realmente a unidade na igreja, ela vai existir se a gente tiver isso, né? Se a gente tentar sentir pela pele do irmão. Se a gente começar a só pensar na gente, em nós, e não sentir, não ver o lado do irmão, fica complicado. E ele vai dizer que nós devemos, no versículo 8 ainda do capítulo 3, ser fraternalmente amigos. Olha, são várias coisas aqui. A unidade depende de mim. E preciso fazer várias coisas. Realmente aqui aquele amor de irmão, né? E a fraternidade precisa existir em nosso meio. E ele fala que precisamos ser misericordiosos, né? No Velho Testamento, no livro de Miqueias, quando fala sobre misericórdia, sobre compaixão, ele trata, o verbo que ele trata lá, mas tem a ver com voltar para o colo, né? A gente precisa ter essa misericórdia mesmo, né? Precisa ter esse amor, isso que vem de Deus, né?
Precisamos estar investindo nessas coisas. E ele vai dizer ainda, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fossem chamados a fim de receber bênção por herança. A carta de Pedro vai ficar lembrando o tempo todo, né? Nós temos uma herança, né? Nós temos um prêmio dado para a igreja, mas a gente precisa ser zelosos, diligentes, e começa comigo. Tudo isso começa comigo. O segundo desafio que eu faço para a gente, e talvez a gente poderia até aproveitar, né, um pouco antes do almoço, mas seria pensando em oportunidades, em planejar algumas coisas, porque eu posso já chegar em casa, chegar na minha congregação e colocar em prática. O que eu posso fazer em prol da unidade? Além da oração, o que eu posso fazer para ajudar as congregações da minha cidade a serem mais unidas? O que eu posso fazer, o que nós podemos, né, que se tem irmãos da mesma congregação, da mesma cidade aqui, talvez possa até aproveitar o momento, se reunir juntos e conversar um pouco sobre isso, né? Porque, irmãos, olha, eu tenho pouco tempo, né? Ainda sou novo, né? Mas a tendência é que nós vamos sair daqui e vai passar. Se a gente não memorizar, não gravar, não insistir, não planejar, não buscar, vai passar. Nós vamos embora e nada vai ser feito. Essa é uma grande tendência nossa, né? Como o Shebas já falou, né? Nós temos uma tendência a deixar as coisas para a última hora, nós temos uma tendência a ser desorganizado. A gente tem algumas tendências, né? E uma delas é deixar passar. Segundo desafio para a gente, aproveite agora. Eu devo estar terminando mais cedo do que o horário, eu sempre faço isso no São Bernardo, né? Acho que por isso que eles gostam de mim lá pregando. Mas aproveite esse momento agora e junte, pense em coisas práticas. O que eu posso fazer, quer seja na escola da Bíblia conjunta, quer seja alguns ministérios conjuntos. Eu sei, no grupo de ontem, eu sei de congregações que fazem, 2 congregações que fazem o ministério de casais, eles fazem um planejamento juntos. As 2 congregações, é uma reunião lá, uma reunião cá. E não é nem na mesma cidade. Cidades diferentes. Eu não sei, pense alguma coisa, o que a gente pode fazer? Eu acho fantástico, Randy, a ideia de que deram do culto do Dia da Família. De uma reunião na cidade, das congregações, fazendo juntos, pelo menos uma vez no ano, pelo menos, é o mínimo. E tem um impacto na vida do novo convertido fantástico. Eu lembro da minha sogra, quando ela participou do congresso cristão, ela ficou falando, tem tantos irmãos assim? Tem muito mais. Tem muito mais do que isso. E serve como uma confirmação de fé impressionante, o resultado é grande. Precisamos planejar isso. Vamos aproveitar isso. E como segundo desafio, né? Orar, eu faço em casa, faço sozinho, posso combinar com o irmão também de orar junto. Mas planeje alguma coisa. Programe alguma coisa para que todas essas palestras, todos esses momentos que nós tivemos aqui, seja praticado na nossa vida. Para que realmente não seja algo em vão. Para que tenha uma transformação. E olha, vai ser muito mais bonito ver as igrejas em união. Seguindo as mensagens que nós ouvimos aqui, tendo lares fortes, tendo a congregação local sendo excepcional, recebendo visitas, fazendo visitas, convidando os irmãos, porque nós temos irmãos, como o Alex falou, que vão por conta própria, que não cobram nada da gente, na verdade, essa é a realidade, né? A gente deveria ajudar, né? Alguns irmãos, mas não cobram nada, e a gente às vezes nem convida, né? Aproveitando a experiência que o irmão tem. Mas vamos criar coisas práticas. Vamos aproveitar de forma prática para que isso não entre por aqui e saia por aqui. Orem comigo. Grande Deus, poderoso Pai, agradecemos esse momento, ó Deus. Como é bom ver tantos irmãos. Como é bom, ó Pai, muitas vezes nós podemos nos sentir sozinhos, mas esse momento mostra como o Senhor tem trabalhado, ó Pai, no Brasil. Como o Senhor tem realmente desenvolvido a sua palavra, ó Pai. E sabemos que tudo isso, para continuar nesse crescimento, ó Deus, depende de nós. Precisamos fazer a nossa parte, ó Deus. O Senhor tem chamado a todos nós, somos escolhidos pelo Senhor, todo o sacrifício do seu Filho, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, manter a unidade. Queremos, ó Pai, continuar
naquela oração que o seu Filho Jesus fez, ó Pai, para que nós sejamos unidos. E que possamos, ó Deus, lembrar cada vez mais em orar por coisas espirituais ao Senhor, porque é o mais importante para nós, começando pela anuidade da sua igreja. Que esse momento do Enoque, tantas igrejas unidas, possam se estender em nossas vidas, em nossas congregações, assim como o Senhor quer. Que possamos, ó Pai, planejar, conforme a sua vontade, ó Deus, momentos mais unidos, ó Pai, para que não pareça que nós somos igrejas diferentes, ó Deus, para que não pareça que somos denominações, ó Pai, mas que de fato sejamos a igreja do Senhor. Que tudo isso comece com nossas vidas, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.